Amém. A graça e a paz de Jesus. Vamos abrir a Bíblia, o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46 ao 49. Nós fazemos parte de uma nação que se diz cristã, Brasil, e tantos outros países, né, que se dizem cristãos. E o que significa ser cristão? Para você, o que significa ser cristão? Significa nós virmos na igreja todo final de semana, participarmos de algumas atividades, fazermos atividades de assistência social, fazermos o bem para as pessoas, entregarmos o nosso dízimo de oferta. Será que isso é só isso, ser cristão? Qual seria a vontade de Jesus para cada um de nós? Qual seria o desejo do coração dele? Como nós poderíamos saber? Bem, eu creio que todos nós só podemos dizer que amamos a Deus. Ele fala no capítulo 28 de Mateus, capítulo 22 de Mateus, ele diz, olha, aquele que, primeiro mandamento, segundo, né, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Então aí a gente pode entender que o desejo dele é que a gente ame ele. Deus quer que os seus filhos, a sua criação, o ame. Mas ele não quer que ame por baixo de temor, de ofensa, ou de medo disso, daquilo, ou por causa de uma opressão. O Senhor quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. E com base nesse relacionamento, nós devemos procurar saber como eu posso agradar meu Senhor, meu Deus. Como eu posso fazer com que Ele se alegre comigo? Sendo religioso, apenas tomando a ceia, ou para muitos tomando a hóstia? Será que isso faz com que Deus se agrade? O povo de Israel durante muitos anos cantava os louvores, durante muitos anos oferecia o seu sacrifício, levava lá o seu animal, mas e aí o Senhor falou para eles, olha, vocês estão fazendo isso da boca para fora. Vocês estão fazendo isso com uma religiosidade tão fria, que não demonstra nada. E aqui nesse texto de Lucas, Jesus estabelece aqui os dois fundamentos. Vamos ler versículo 46 do capítulo 6. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, o Senhor aqui estabelece muito claramente, olha, se eu sou o Senhor de vocês, vocês vão fazer aquilo que eu mando na palavra. Vocês vão obedecer o que está escrito. Por quê? Ele fala que os mandamentos dele não são penosos, não é pesado. Pelo contrário, nos leva a um padrão de vida onde ele nos livra dos perigos, das consequências, da morte, da doença, da maldição. Ele nos livra de tantas coisas que aqueles que são simples, no sentido de não atentarem para os avisos que estão na palavra de Deus, ele simplesmente passa reto.
e sofre as consequências. É como um motorista que está numa estrada que nunca andou, está cheio de indicações dizendo, olha, perigo, perigo, ande a 80, ande a 60, ande a 40, cuidado, tem uma ponte caída. Ele não dá a menor atenção, ele passa reto. Ele sofre as consequências. O quanto nós podemos dizer, Senhor, e ter convicção de que Ele reconhece que nós somos seus súditos, ou que nós somos seus discípulos, que obedecemos. O quanto o Senhor olha para nós e vê em nós submissão. O quanto o Senhor tem visto na nossa vida o desejo de cumprir com cada um desses mandamentos. Vamos ler o que está escrito lá no Salmo de número 1. O Senhor, Ele fala nesse Salmo e nos ensina, como discípulos de Jesus, que feliz é o homem, bem-aventurado é o homem, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O objetivo desse meditar dia e noite significa que eu estou atento a cada prescrição, a cada aviso, a cada ensinamento, a cada regra, a cada postura, a cada procedimento, como eu devo andar, como eu devo me portar, não com o sentido de estabelecer uma regra de vestimenta. Ele não estabelece que alimentos são contaminados, ele não estabelece que determinado tipo de roupa é contaminado, ele não fala nada disso. Ele está dizendo que nós em tudo devemos saber o que significa equilíbrio, bom senso, para que nós possamos mostrar o amor de Deus, para que não sejamos escândalo, para que nós não sejamos uma pedra de tropeço para alguns irmãos, para algumas pessoas. Bem-aventurado, feliz é o homem que medita nessa lei, nos seus mandamentos, dia e noite. Não importa o momento, não importa a hora, a palavra dele está na minha mente, e aonde também? E no meu coração. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Por isso que ele compara aquele homem que foi construir uma casa e ele não fez pouco caso da segurança, ele procurou a rocha para estabelecer o fundamento, porque ele sabia que no momento em que viesse uma tempestade, ventos fortes, aqueles alicerces pesados poderiam se mover do seu lugar e causar grande ruína. O quanto nós estamos dispostos a estabelecer o governo de Deus em cada um de nós. O reino de Deus, ele é uma realidade no mundo. A cidade chamada Nova Jerusalém já está sendo preparada, ou já está preparada, como diz a palavra de Deus, e vai receber todos aqueles que são membros desse reino. Todos aqueles que reconheceram o sacrifício de Jesus como a única forma de salvação para a humanidade. Não é através de méritos, não é através de realizações pessoais humanas, não é pelo meu dinheiro, não é pelo que eu possa fazer, não é pelos meus dons, não é pelo tanto que eu fiz pelo reino de Deus, é única e exclusivamente pelos méritos de Jesus que nós vamos alcançar e encontrar salvação eterna. Então esta cidade está preparada para aqueles que reconhecem o reino de Deus, em primeiro lugar na sua vida. Deus governa o mundo, amém? Você crê nisso? Ele governa o mundo, queiram ou não os homens acreditar ou aceitar, Deus governa o mundo. Ah, mas por que estão acontecendo tantas coisas no mundo? Porque Deus está deixando o homem fazer aquilo que Ele quer. Ele não está fazendo com que o homem seja apenas um marionete debaixo das suas mãos. Agora, aqueles que querem fazer a sua vontade e buscam a sua face, Deus pode mudar o meu destino quando eu coloco a minha vida nas suas mãos. Ele
vê que eu estou indo num caminho, assim como o rei Ezequias, que tinha alguns dias de vida, iria morrer, e o rei Ezequias pediu: Senhor, pode me dar mais 15 anos? E Deus deu o quê? Mais 15 anos. Se ele tivesse pedido 30, teria vivido os 30. O quanto nós já tivemos as nossas vidas mudadas e transformadas, porque nós oramos e porque nós clamamos, e Deus ouviu, Ele não mudou o curso da nossa vida. Estávamos destinados à morte, à maldição eterna, ao inferno. Aí nós resolvemos um dia aceitar esse sacrifício maravilhoso de Jesus, e Ele mudou tudo na nossa vida. O quanto Ele ainda pode mudar se nós nos dedicarmos a cumprir cada um dos mandamentos. A palavra de Deus diz que aqueles que são justificados por Cristo, os justos que há na terra, são aqueles em quem Ele tem um prazer, que praticam a sua palavra, que andam debaixo dos seus mandamentos, que têm temor, como nós lemos nos 9 primeiros capítulos de Provérbios, que fala sobre o temor a Deus. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Por que o Senhor conhece o nosso caminho? Porque nós somos bons? Porque nós somos perfeitos? Não, é porque nós nos despimos da nossa soberba e um dia reconhecemos: Jesus, é só Tu na minha vida. Quem pode dizer isso? É só Tu na minha vida. E com toda a nossa fraqueza, com toda a nossa limitação humana, com todos os nossos pecados, nós resolvemos adorar a Deus, confiando no sacrifício de Jesus. Mas agora nós temos esse grande desafio, que com esta natureza terrena que está todos os dias nos assolando, nós precisamos obedecer ao mandamento, aos mandamentos, às prescrições. E a única forma de nos lembrarmos de tantos mandamentos é lendo com frequência, é memorizando. Lembra do dia que você fez a prova de habilitação? Que você teve que decorar aquela penca de plaquinhas, aquelas amarelas, aquelas outras com uma rodinha vermelha, fundo branco. Quantas regras nós tivemos que aprender, e qual era a forma de aprender? Repetição. Muita repetição. Da mesma forma, a palavra de Deus, ela foi feita para que nós pudéssemos praticar e obedecer. O Senhor espera que nós venhamos a cumprir com estes mandamentos, para que a bênção dele chegue sobre nós. A palavra fala em Deuteronômio: se vocês andarem nesses mandamentos, obedecendo e cumprindo, as bênçãos vão perseguir vocês. Fala para o seu irmão: as bênçãos vão te perseguir. Irmãos, é promessa do Senhor. Nós fomos destinados ou predestinados a sermos abençoados por Deus, com a condição da obediência. Amém? Se você é obediente, o que vem? Bênção. Diz a palavra: se você obedece às autoridades, você terá louvor delas, então não tem o que temer. Como nós podemos obedecer a Deus com mais clareza, com mais dedicação, com mais firmeza, com mais constância, com mais fidelidade? Como nós podemos fazer isso? Observando segundo a sua palavra. Olha o que diz o Salmo de número 2. Porque se enfurecem os gentios
E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Em outras palavras, não precisamos destes mandamentos, dessas regras, não precisamos obedecer a tudo isso, nós podemos fazer o que a gente quer. Isso é o que as nações que não conhecem o Senhor e que não têm temor a Deus querem fazer. Na época de Paulo, quando estava pregando entre os gentios, ele foi na cidade de Corinto, na Grécia, e ele encontra uma sociedade extremamente pluralizada, cheia de ídolos, cheias de deuses, cheias de templos, dos mais diversos. Quando eu estive em Portugal, pude encontrar alguns desses templos, a Diana, e tantos outros que foram levantados em todas as partes da Europa, fruto dessa pluralidade de deuses que foram idolatrados pelos povos da época. E Paulo diz: isso não é possível. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode ter dois deuses no teu coração. Ou você ama Deus ou você ama as riquezas. Aí Jesus vem e demonstra que nós só podemos amar a Ele e todos os outros deuses caem dentro do padrão riquezas. E eu lembro de quantas religiões que exigem sacrifícios caríssimos. Tem cotas de tipos de milagres, de tipos de bênçãos, de tipos de realizações que as pessoas podem receber dependendo do valor que elas doam. Eu dou graças a Deus que no reino de Deus não tem nada disso. Deus te concede livremente. Amém? Ele cura livremente. Ele abençoa livremente. O nosso Deus não é Deus que extorque. E por isso nós servimos ao nosso Deus. Por isso que a palavra de Deus diz aqui no versículo 4: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Deus não está nem aí para esse povo que está zombando, que está rejeitando a Deus, que está literalmente sendo um povo que peca contra o próprio Espírito Santo, rejeitando a presença do Senhor, rejeitando a Jesus Cristo, seu sacrifício. Mas o Senhor aqui diz: o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. E aí fala no versículo 10: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Se nós nos consideramos pessoas com alguma inteligência, nós vamos pensar aqui qual é o coração de Deus. Olhando, se nós estivéssemos no lugar de Deus, olhando para a terra, o que nós diríamos da população hoje, espalhada pelo mundo? O que você faria com essa população mundial? Para ser justo com todos. Será que nós mereceríamos salvação? Humanamente falando, nós não merecemos. Não haveria misericórdia, não haveria perdão, não haveria nada, absolutamente nada. Mas Jesus pagou um preço. E aqueles que reconhecem isso, Ele perdoa seus pecados do passado, do presente. E é um sacrifício que continua perdoando o futuro. Teus pecados já estão justificados lá na cruz do Calvário. Por isso que ele fala que nós temos um advogado junto ao Pai, que nos defende, que nos justifica e que nos perdoa, mas nós precisamos ter essa posição de humildade.
Por que Davi, sendo um sanguinário, depois de ter derramado tanto sangue para livrar o povo de Israel e ser usado por Deus para conceder a terra prometida, por quê? Porque Deus considera esse homem que traiu seu melhor amigo, adulterou com a esposa do seu melhor amigo e se tornou um grande assassino. Por que Deus diz: esse é um homem segundo o meu coração? Porque mesmo depois de ter cometido todos esses pecados, Davi se humilhou tremendamente e se arrependeu dos seus pecados. Não apenas se humilhou, ele se arrependeu. E arrependimento significa que ele cometeu um pecado, ele confessou esse pecado e ele abandonou esse pecado. Esse é o caminho do reino. Reconhecer o sacrifício de Jesus, se arrepender dos pecados cometidos e abandonar esses pecados, não olhando mais para trás. Eu vou seguir em frente. Amém? Salmo 19 nos mostra mais uma vez quem está disposto a obedecer a um Deus, não porque tem medo da morte, não porque quer apenas usar a Deus para realizar os seus desejos, mas alguém que quer fazer por causa da grandeza de Deus, porque está extremamente apaixonado por Deus. Qual foi a última vez, se é que isso aconteceu na sua vida, que você esteve extremamente apaixonado por Deus? Porque Ele fez o que ninguém poderia fazer na sua vida. Deus quer que nós cheguemos nesse ponto, ao nosso amor para com Ele. Quando conhecemos a esposa que nós amamos, a mulher da nossa juventude, quando nós conhecemos o nosso primeiro filho, a gente tem estas demonstrações de amor que nós sentimos. Quando temos o primeiro neto, quando temos o segundo neto, o terceiro neto, o 10º neto, que bênção! Mas Deus quer que a gente ame Ele muito mais do que esposa, filhos, netos, ou realizações, ou a nós mesmos. Porque Ele é o alvo, o único alvo de um amor verdadeiro. Não existe outra coisa na terra que mereça o amor de Deus, que possa se comparar a Deus. E o Salmo 19 é uma prova disso. Olha o que diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Numa cultura de pessoas individualistas, independentes, egoístas, ansiosas, depressivas, se você quer ser curado de qualquer coisa na sua vida, principalmente das doenças da alma, aqui está a resposta para o seu problema. A lei do Senhor é perfeita e restaura uma alma doente, depressiva, atormentada, cheia de vícios, cheia de problemas. Ela restaura.
ao seu estado original, feito por Deus antes da queda. Quem crê nisso? A palavra de Deus é perfeita e restaura a alma. Eu não preciso depender quimicamente para o resto da minha vida, se Ele me curar. Eu não preciso depender o resto da vida de um psicólogo, que faz um trabalho maravilhoso, de um psiquiatra, que fazem trabalhos maravilhosos. Eu não preciso, se Ele curar a minha alma, se Ele curar o meu físico. Quantas pessoas você conhece que já foram curadas do câncer, da depressão, de psicoses das mais terríveis? Quantas vezes nós ouvimos histórias de pessoas que foram curadas, transformadas? Por quê? Porque Deus curou. Você está disposto a viver debaixo deste poder constante da presença de Deus? E isso é possível quando nós entendemos o que significa ser templo e habitação do Espírito. É quando eu decido, vou andar com vocês. Vamos andar juntos. Vamos caminhar juntos, porque quem anda junto é a igreja do Senhor. Quem permanece andando junto, mesmo sabendo dos problemas, dos defeitos, das imperfeições, é porque nós reconhecemos, eu também sou imperfeito. Não posso te acusar. Não posso olhar para os teus defeitos e dizer, ele é imperfeito, sem que eu me reconheça também como imperfeito, porque todos nós somos. O que nos faz merecedores da graça, do perdão e da glória de Deus é quando nós reconhecemos, somos pecadores. Mas nós andando juntos podemos suprir a falta que faz na vida do outro, para que a glória dele se estabeleça e o nome dele seja glorificado. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Quantas vezes você já leu a palavra de Deus e se deu por conta que você estava rindo porque essa palavra te abençoou? Quem já teve essa experiência? Porque Deus fez um milagre na sua vida. Deus te livrou de uma armadilha terrível, porque a palavra te deu liberdade, a palavra te deu sabedoria, a palavra te deu discernimento. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Por que ele fala isso? São mais desejáveis do que ouro, do que muito ouro depurado. Porque há pessoas que têm muito ouro e morrem com o seu ouro. E vão para a eternidade sem Deus. E há pessoas que não têm absolutamente nada, mas decidiram seguir esses mandamentos. E vivem eternamente na presença do Senhor, herdando todo o ouro e toda a prata que possa existir no mundo, que não é o mais importante. Deus nos fez herdeiros com Ele. Você crê nisso? Como isso nos fez herdeiros? Sim. Deus, o Criador dos céus e da terra, criou o mundo e tudo que nele há. O homem fez o que era mal, pecou, ficou separado de Deus, e aí vem Jesus com o seu plano maravilhoso de redenção, de recuperação, para restaurar a raça humana. E todos aqueles que acreditam no Filho de Deus que foi sacrificado injustamente, se tornou maldição injustamente, foi rejeitado pelos seus, abandonado, maltratado, cuspido, envergonhado perante toda a sua família. A esses que aceitaram esse sacrifício de Jesus, Deus os fez herdeiros juntamente com Cristo. Cristo triunfou na cruz? Sim ou não?
nós também. Desde que nós estejamos dispostos a morrer juntamente com Ele, todos os dias. Quem está triunfando todos os dias na cruz? Todo dia negando a sua velha natureza, para que a natureza sagrada de Cristo se estabeleça em nós, a mente de Cristo se estabeleça em nossa vida, em nossas atitudes diárias. E aí, é claro, aqueles que são abençoados por Deus, que não estão atrás do ouro e da prata, que é necessário, mas nosso temor, o nosso foco está mais aonde? Nas coisas espirituais. E aí entra o princípio, a regra, que nós todos conhecemos de Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas acrescentadas. Que é o mesmo princípio de Deuteronômio 28. Se atentamente ouvirdes as palavras do Senhor e buscardes obedecer e praticar esses mandamentos que eu vos ordeno, então todas estas bênçãos te seguirão. Além disso, versículo 11: por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Que são essas que nós falamos. Qual é a recompensa? A maior recompensa que nós podemos ter é prosperidade espiritual? Financeira? Qual é a maior bênção que nós temos? O que Jesus disse para os discípulos quando eles expulsaram demônios e os demônios saíram? Olha, vocês estão alegres aí porque vocês oraram e os demônios saíram? Não. Alegrem-se por quê? Porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Irmãos, essa é a nossa alegria. Teu nomezinho está na lista. Quando você faz uma prova para vestibular, primeira coisa que você quer saber no dia da publicação: será que meu nome está nessa lista? Quem já passou por essa experiência? E você vai lá e fica procurando. Meu Deus do céu. Nosso nome vai estar na lista? Tem que ter convicção. De onde vem essa convicção? Do próprio Espírito, que tem comunhão, do Espírito de Deus que tem comunhão com o meu Espírito, que eu sou filho de Deus. Quem sabe, quem tem essa comunhão, tem essa convicção. Apesar de nós, apesar das nossas fraquezas, apesar daquilo que nós podemos ainda errar. Quem erra? Todos nós erramos. Não queremos mais andar em pecado, nem viver na prática do pecado, mas todos nós erramos. Mas está tudo certo, somos humanos. O que nós não podemos é achar que somos melhores do que qualquer outra pessoa. E pior ainda, melhores do que Deus. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Irmãos, se a soberba não nos dominar, e a soberba de reconhecermos que nós não precisamos de Deus, se ela não nos dominar, então nós somos irrepreensíveis, mesmo cometendo um monte de erros que a gente comete, não porque queremos, mas por causa da natureza humana. Ele diz: vocês são irrepreensíveis. Já pensou? Olha que pensamentos que Deus tem a teu respeito. Você se olha no espelho, o que você diz de si mesmo? Mas eu sou terrível. É ou não é? Quando a gente erra, a gente não diz: bah, mas que besteira que eu fiz. Tem uns que não conseguem nem se olhar no espelho, de tão revoltados que ficam consigo mesmos. E o que o Senhor fala? Eu é que sei que pensamentos tenho a teu respeito. Pensamentos de bem e não de mal, para que vocês possam alcançar o fim que desejam.
E que fim é esse? Esse fim é o que deve estar no nosso coração. Não pela prosperidade, não pelo sucesso, não pela fama, mas para ser alguém que agrada a Deus, que é reconhecido por Ele, como vem benditos de meu Pai. Venham para o gozo do teu Senhor. Será que é essa pessoa que Jesus vai poder receber lá naquele dia? Ou alguém que não reconhece os mandamentos, faz o que quer, anda como quer, pensa do jeito que acha melhor? Que tipo de Senhor Ele é para nós? Nós queremos que o reino se estabeleça. Jesus quer que o reino de Deus se estabeleça. Mas como vai se estabelecer se nós não o amamos com todo o nosso coração? Como vai se estabelecer a presença de Deus? Como vão se estabelecer os anjos circulando ao nosso redor para nos proteger, se nós não temos temor a Deus? Não é isso que diz a palavra? Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. O pré-requisito para isso é temor ao Senhor. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte àqueles cujo coração é totalmente dele. Como é que nós podemos fazer com que esse coração humano, decaído, seja agora convertido, vivificado pelo Espírito, para que venha a temer a Deus acima de todas as outras coisas? Como é que nós podemos? Eu tenho que inclinar meu coração a amar mais as coisas de Deus, mais as coisas lá do alto, como Paulo fala aos Colossenses capítulo 3, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Irmãos, esse é um grande desafio. Em um momento em que nós temos telas para tudo que é lado, e imagens de tudo que é lado, o que está enchendo, alimentando, nutrindo o nosso coração? É a palavra de Deus? Ou são as luzes que brilham o tempo inteiro nessa região mais baixa? O que nós podemos fazer para que o nosso amor e temor ao Senhor seja único? Ele não quer dividir o teu coração com ninguém. Ele não divide com ninguém. Por isso que ele já classificou todos os outros deuses como súditos de Mamon. Ou você serve a Deus, ou você serve as riquezas. Foi o que Jesus ensinou. A pessoa lá está vivendo, sei lá, está vivendo aí na feitiçaria, na macumbaria. Não está servindo a feitiçaria, a macumbaria, está servindo a Mamon. Ninguém pode servir a dois senhores. A quem nós queremos servir? Por que hoje as pessoas buscam diversos tipos de deuses em diversos lugares? Ora, se não é promessas desses outros deuses de conceder sucesso, cura, realização, não é isso? Não está servindo a Mamon? E nós estamos buscando a Deus por causa de Mamon? Infelizmente tem muitos crentes que estão nessa mesma linha, servindo a Mamon em nome de Deus, porque vem para a igreja para conseguir prosperidade e cura, e aí quando resolve os seus problemas, nunca mais. Parece a gente quando vai no médico. Há um tempo atrás, o meu clínico geral que eu faço consulta, ele, puxa, fazia tempo que eu não te via. Eu disse, é verdade, eu estava viajando. Ele, mas tu pode visitar com mais frequência. Não, pode deixar que a partir de agora eu vou te visitar todo ano.
Porque quando a gente não se sente doente, a gente não procura o médico. E Jesus diz: eu não vim para aqueles que estão se sentindo sãos, eu vim para os doentes. Eu sou um doente terminal. Quem se considera um doente terminal? Sem a graça de Deus, é doente terminal. Sem a presença do Espírito, eu sou um doente terminal. Não tem jeito, irmãos. Eu não tenho jeito. Sem Jesus, não tem jeito. Eu preciso todos os dias dele. Eu preciso todos os dias da sua palavra. Eu preciso todos os dias do seu Espírito. Eu preciso todos os dias das suas orientações. Eu preciso todos os dias da sua palavra de ânimo. Eu preciso todos os dias da sua palavra de esperança. Quem precisa? Você também se considera um doente terminal sem o Senhor? O quanto nós estamos dispostos a sermos curados, renovados, restaurados por estas palavras que são perfeitas e restauram a alma? Tem receita melhor que essa? E o melhor de tudo, você não precisa pagar nada. Não precisa vender o teu rim. Não precisa vender tua casa. Não precisa nada. Jesus pagou. Ele já fez. Pessoas que decidem doar coisas para o reino de Deus, para a igreja, para uma obra missionária, é bênção demais. Mas se alguém fizer isso alguma vez, pensando, eu sou melhor do que os outros que não deram, é o mais amaldiçoado de todos. Porque salvação não se compra. O coração de Deus não se compra. O amor de Deus não se compra. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? A palavra de Deus já falou com você e não foi nem o pastor, foi a palavra. Você lendo um dia lá a palavra e você, puxa vida, eu tenho que mudar isso aqui. E a soberba, já te atormentou alguma vez? De achar que você não precisava de ninguém? Não preciso de Deus. Não preciso da orientação de Deus. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, S maiúsculo, meu Senhor, que me comanda, que me governa, que me limita, que me abençoa, que me dá direção, mas não toma decisões por mim. A decisão é sua. O diabo, quando ele vai atrás dos seus súditos, o que ele oferece? Honra, riquezas, glória, mas o que ele vai exigir em troca? A tua alma. Tem pessoas que se vendem, fazem sacrifícios aí nas esquinas, derramando sangue de bodes e cordeiros, vendendo a sua alma para o diabo. O diabo não dá nada de graça, nada. Mas o Senhor, Ele sempre diz, estou à porta e bato. Educado. Quando o diabo vem e possui alguém que deixou uma brecha, ele invade. Leva com ele 7 espíritos piores do que o primeiro que entrou. Por quê? Porque ele é um invasor, ele é um agressor. Mas Deus sempre, eu estou à porta e bato. Você tem um Deus que é educado. Você tem um Senhor que não quer que você o sirva porque você está com medo. Ele quer que você o ame. O quanto nós podemos ler este Salmo
19, versículo 14, e pensar: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Será que estão sendo para Jesus? Será que nós não estamos como o povo de Israel? Isso é uma coisa que a gente pode todos os dias fazer uma avaliação. Senhor, hoje vai começar a segunda-feira e eu quero, nesse dia, glorificar o teu nome. Aí chega no final da noite, você vai dormir antes de dormir, você vai orar antes de dormir, e aí você pode agradecer a Ele pelo dia, e agradecer pelas bênçãos, e agradecer porque a palavra dEle fez diferença no seu dia, e te livrou de muitos perigos, de muitas armadilhas. Você fechou a boca para ofender alguém, para julgar alguém, e você não disse. E nesse final de dia você pode dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor me ajudou, me guardou das tentações, das desobediências, da violência, dos maus pensamentos. Você pode agradecer no final do dia. E se você conseguiu suportar todos estes males e sair vitorioso, sabe de uma coisa: Deus se agrada das palavras do teu coração. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis. Como é que pode as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração não ser agradáveis a Deus? Quando eu vou agir como o povo de Israel, que durante a semana servia, idolatrava, adulterava, no final de semana vinha para servir a Deus. Cantando, trazendo o seu animalzinho, derramando sangue para perdão de seus pecados. E aí Deus diz para eles: vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Fala nisso, aonde é que anda o teu coração? Por onde anda? Aonde anda o nosso coração? Nosso coração, alguém ele está amando nesse momento. Alguém ou alguma coisa. O que é? Ninguém tem esta honra se não estiver adorando a Deus e amando a Deus. Ninguém neste mundo, nada, nem ninguém deve ter esta honra. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amor ao Senhor acima de tudo. Quem não seguir, amar a mim mais do que qualquer outra coisa, que Jesus fala, não é digno de mim. Concluindo, Salmo 33. Versículo 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Eu não espero nada de qualquer político no mundo. Eu não espero nada de qualquer partido político no mundo. Eu não espero nada de qualquer nação que tenha poder financeiro, econômico, bélico, porque Deus é quem levanta e Deus é quem abate. Deus usa um vermezinho de Jacó, o povo de Israel,
para assumir uma terra que estava rodeada de potências na época. E Deus entrega nas mãos deles e diz: eu sou o Senhor. Eu exalto e eu abato. Eu faço nascer e eu faço morrer. Eu faço o deserto e eu faço os rios. Eu faço os desertos se transformarem em rios e os rios em deserto. E está exatamente acontecendo isso, neste momento, em vários lugares em que a palavra de Deus disse: haverá deserto, onde haveria rios grandes, e vai haver rios onde haviam desertos, porque o Senhor o disse. Mas fica a pergunta: esse Senhor, Ele é Senhor na terra, não há dúvida, mas Ele é meu Senhor, Ele é teu Senhor pessoalmente? Quando Ele olha na lista o teu nome, Ele pode se alegrar? Pense nisso todos os dias. A gente pensa em agradar a esposa, o marido, os filhos, agradar o chefe, agradar o governo, agradar os amigos. Quem aqui já alguma vez já tentou agradar os amigos ou gosta de agradar? A gente gosta de agradar, é ou não é? E nós gostamos de agradar a Deus? Acima de tudo, de qualquer outra coisa, gostamos ou amamos agradar a Deus? Estamos preocupados com isso? Estamos lembrando disso? No Salmo 19, último versículo, fica para nós: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Se você está tendo dificuldades de alguma forma em agradar a Deus, se você está enfrentando dificuldades de alguma forma na sua vida, quero convidar você para se colocar em pé nesse momento, para que Ele possa nos livrar das coisas que têm nos atormentado e que nós não estamos conseguindo vencer. E talvez o cisco que esteja impedindo, não é uma trave, é um cisco, talvez seja esse texto que a palavra fala, que o Senhor, Ele espera que nós venhamos a agradá-lo. Estamos agradando? Estamos preocupados, atentos em agradar a Deus? Ou estamos mais preocupados em agradar pessoas que estão ao nosso redor? Se você deseja um milagre em áreas da sua vida, não importa se as pessoas sabem, se as pessoas não sabem, não importa se seja grande, seja pequeno, eu quero convidar você para vir à frente e dizer: Senhor, eu entrego aqui neste altar este problema, esta crise, esta ansiedade, e o Senhor vai te conceder vitória nessa noite enquanto nós estivermos ministrando este cântico. Não existem coisas impossíveis para Deus. Amém? Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas
tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, no viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és um Deus criador. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és. Somos necessitados de ti, Jesus. Nós não somos nada, não podemos fazer nada sem o Senhor. Jamais teríamos salvação se não fosse o Senhor. Jamais seríamos dignos de misericórdia e perdão se não fosse o Senhor. E nesta noite estamos aqui como igreja para declarar o teu governo, o teu senhorio em nossas vidas. Que possa reinar o Senhor cada dia mais. Reina o Senhor e bendita seja a minha rocha, o Deus da minha salvação. Abrace a pessoa que está ao seu lado e ore por ela. Senhor, abençoa a vida do meu irmão, para que o Senhor seja Senhor na vida dele, em áreas que ele não está conseguindo, no meio da família, no seu trabalho. Que o Senhor abençoe, que o Senhor venha reinar, que o Senhor venha mover. Nós rejeitamos todo espírito rebelde que vem querer nos levar ao pecado, à rebeldia, à independência. Precisamos de ti, Jesus. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és um Deus criador. Pois tu és um Deus criador. Senhor, quem te cura, quem te aperfeiçoa, quem te ama, quem te justifica. O Senhor estará presente todos os dias, mas que possamos profetizar com a sua palavra, vivificar a sua palavra em nossas mentes e corações, para que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na sua presença. Dá um abraço no teu irmão e diga obrigado por fazermos parte do corpo de Cristo juntos, em nome de Jesus. Que honra estarmos juntos no Senhor, na sua presença. Que honra fazermos parte da sua igreja.
Pode voltar para o seu lugar e se alegre na presença do Senhor nessa noite.